Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer. Eu acho que não tem como eu gravar esse vídeo sem falar para vocês da morte do Victor, cujo corpo foi encontrado ontem no Rio de Janeiro, né? Ontem foi dia 7 de março de 2018. O Victor, ele tinha 29 anos, então é muito triste ficar sabendo da morte de uma pessoa tão jovem, com um talento tão grande, um futuro tão promissor dentro da área da literatura. E para além disso, teve também a mórbida coincidência do fato de eu ter lido o livro justamente no dia em que o sujeito morreu. Mas enfim, apesar da morte do autor, a obra permanece e talvez nisso resida a nossa salvação, não é? Este então é um romance de 2016 que vai nos contar a história de um senhor de 50 anos, além do que do alto dos seus 50 anos, resolve se voltar ali para um período muito específico do seu passado e nos narrar alguns eventos que lhe aconteceram quando ele tinha 13 anos, o que me fez lembrar bastante do Dom Casmurro do Machado de Assis, principalmente quando a gente pensa que um dos eventos que nos vão ser narrados aqui, ele vai ser determinante para todos os comportamentos que esse narrador foi apresentando ao longo de toda a sua vida. E esse período dos 13 anos da vida do narrador, cujo nome é Camilo, diga-se de passagem, é um período emblemático por uma série de questões. Primeiro, é um período que dá início ali à adolescência, que é um momento da nossa vida cheio de descobertas e, enfim, né, na vida de qualquer pessoa, não só do narrador. Quando o Camilo tinha 13 anos, o Brasil ele estava passando pelo período de ditadura militar, então é um romance que se passa ali nos anos de 1970, pelo menos uma parte do romance se passa em 1970. E para além dessa crise nacional, havia também a crise familiar, quando a gente pensa que os pais do narrador eles estavam ali em vias de se separar quando ele estava com seus 13 anos. E para além de todas essas questões, há também a chegada de um novo membro na família, que é um menino com uma idade ali aproximada à do narrador, que é trazido para casa pelo pai do Camilo. O nome desse menino é Cosme, e é a partir da relação do Cosme e do Camilo que vai se estruturar grande parte da narrativa deste livro. Nós não sabemos ao certo qual é a relação entre o pai do Camilo e esse menino de nome Cosme, mas nós sabemos que a vinda desse menino agravou em muito toda a situação matrimonial ali dos pais do Camilo, que é o narrador do romance, que é uma vida que já está, o matrimônio desses dois personagens, ele já estava ali comprometido, ele já estava por um fio, principalmente por conta do possível envolvimento do pai do narrador com os militares. O pai do Camilo, ele era médico, e há uma série de indícios que indicam, mas enfim, que ele trabalhava para o DOPS. Então isso era um dos motivos que estava ali, enfim, levando o casamento dele para o buraco. E essas duas questões, o fato desse sujeito trabalhar ali junto dos militares e o aparecimento desse menino chamado Cosme, de certo modo vão se aproximando ao longo do romance, só que aí você vai ter que ler o livro para saber como se dá e por que se dá essa possível aproximação. Evidentemente que diante da chegada desse guri desconhecido, a primeira reação do narrador é odiar o intruso com todas as suas forças. Mas com o tempo eles dois vão passando ali a conviver, e com isso o Cosmo ele vai se tornar o responsável por apresentar o Camilo, que é o narrador, aos outros meninos do bairro. Isso porque o narrador, o Camilo, ele tinha um problema muito sério nas pernas, e por conta disso ele tinha que andar de muletas, então ele não podia ficar saindo sozinho para brincar na rua e esse tipo de coisa. Então, antes da chegada do Cosme, o Camilo era uma pessoa extremamente solitária, e isso muda da água para o vinho quando a gente pensa ali no surgimento desse novo sujeito na vida do Camilo. Muito bem. E para além de conhecer os meninos do bairro, o Camilo acaba entrando em contato com uma realidade que lhe era até então desconhecida. E nesse ponto a gente percebe que ele é o mais rico e o mais branco dentre todos aqueles meninos, principalmente porque o bairro em que se passa a história é um bairro bem pobre, e o pai do Camilo era médico, então querendo ou não, eles tinham uma condição de vida muito melhor do que a daqueles outros meninos com os quais vai se envolver ali
o Camilo. Então, a história ela se passa em uma favela marcada pela pobreza, pela desigualdade social e pelo abandono. Então é aquele tipo de lugar em que as pessoas matam umas às outras em plena luz do dia e a polícia não faz muita coisa para poder ajudar, porque afinal de contas, pobre a gente não presta muita atenção neles, não é? Enfim, e é nesse momento do livro então que a gente fica sabendo que a história vai se passar na zona norte do Rio de Janeiro. Afora toda essa questão de ordem mais social, a aproximação entre o Camilo, o Cosme e esses outros meninos acabou levantando um outro tema que me pareceu muito interessante nesse romance, que é o tema da homossociabilidade. Homossociabilidade é um termo que foi cunhado por uma estudiosa chamada Eve Sedgwick, eu vou deixar certinho o nome dela aqui para que você possa procurar mais a respeito, caso isso lhe interesse. Mas enfim, homossociabilidade diz respeito a um pacto entre os membros ali. É um pacto que não acontece de maneira explícita, mas enfim, é um pacto tácito, digamos, que acontece entre os membros de um determinado grupo social que aceitam algumas práticas que são ligadas, pelo menos em um primeiro momento, a todo um universo ali de homossexuais. Então sabe aquela história de que quando você reúne muitos homens em um lugar só, ou muitas mulheres em um lugar só, a probabilidade de que haja ali algum envolvimento afetivo barra sexual entre eles é uma probabilidade muito grande. E esse envolvimento que acontece entre os membros desse grupo é socialmente aceito dentro do contexto daquele grupo. Então, durante as reuniões desses meninos, né, aqui no caso do romance, eles aceitam muito bem essas práticas homossociáveis, só que eles não aceitariam essas práticas em outros contextos que não fossem o contexto ali desse grupo em específico. E isso vai transparecer principalmente durante as várias sessões de masturbação coletiva que vai acontecer aqui entre esses meninos em uma senzala abandonada ali daquele bairro. E durante uma dessas sessões de masturbação coletiva, acaba acontecendo uma aproximação mais forte entre o Camilo e o Cosme, e os dois se apaixonam um pelo outro, e a partir desse momento a gente vai viver ali todo esse primeiro amor entre esses dois meninos. Nesse sentido, esse é um romance que vai falar pra gente da história, então, de um primeiro amor entre dois rapazes. E é muito interessante porque ao mesmo tempo em que esse é um amor idílico, é um amor puro, é um amor quase idealizado, a relação entre o Camilo e o Cosme, ela é eivada desde o início pelo prazer sexual, pela tensão sexual que aproxima esses dois rapazes. E tudo isso é muito bem aceito pelos outros meninos desse grupo do qual eles fazem parte, principalmente por conta daquele pacto homossociável que eu falei para vocês agora há pouco. Só que, paralelamente a toda essa narração sobre a infância, sobre esse momento do primeiro amor do Camilo, há ainda uma segunda linha narrativa, há uma segunda linha temporal em que a gente vai acompanhar o presente da vida deste narrador, que é o Camilo, que, como eu disse para vocês no início do vídeo, é um senhor ali dos seus 50 anos, e é justamente nesse momento dessa segunda linha temporal que a gente percebe que, primeiro, o Camilo ele está narrando tudo aquilo para tentar preservar a memória que ele tem desse primeiro amor, e existe então aqui uma relação tensiva entre a memória e o esquecimento, que é uma relação que exprime muito bem todas aquelas outras tensões sexuais, afetivas, políticas, quando a gente pensa no caso lá da ditadura militar, e familiares, quando a gente pensa no divórcio entre esses pais do Camilo. Mas enfim, a gente fica sabendo então disso durante essa segunda linha narrativa. Ficamos sabendo também que esse narrador ele é profundamente marcado pelo fato de ter se separado ali do Cosme, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber o porquê que eles se separaram. Então, para ele, todas as outras pessoas e todas as outras coisas são extremamente banais quando comparadas ali à memória que ele tem do Cosme. Esse narrador, ele tem uma mania muito interessante de contar numericamente todas as coisas e não apenas contar verbalmente as coisas. E essa mania que ele tem é como se ele fizesse constantemente um inventário de todas as coisas, e é justamente do fato dele fazer esse constante inventário que surge a sua minúcia descritiva em vários momentos aqui
ao longo do romance. Então veja que é um narrador que ele vai se dividir entre o deslumbramento do primeiro amor, quando a gente pensa ali nessa narração que se debruça sobre o passado, e a desilusão e toda a amargura que vai marcar o presente desse senhor de 50 anos. Só que tudo isso acaba mudando quando um terceiro personagem muito importante acaba aparecendo ali na vida do Camilo de 50 anos, e o nome desse personagem é Renato, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber qual é o modo de aproximação entre o Renato e o Camilo quando este último tem ali os seus 50 anos. E uma coisa muito interessante a se observar sobre esse romance, sobre a sequência desses eventos, é o fato de que apenas quando o Camilo simbolicamente mata a sua infância é que ele passa a viver predominantemente no presente. Então, a partir do momento em que ele mata a sua infância simbolicamente, a narrativa ela abandona um pouco do passado e passa a haver um predomínio da vida presente deste narrador. Essa segunda linha temporal, ela me incomodou um pouco, principalmente por conta do envolvimento entre o Camilo e o Renato, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber o porquê disso tudo. Mas enfim, eu não quero... Eu estou fazendo um esforço tremendo para não dar nenhum spoiler aqui para vocês. Mas enfim, o fato então é que essa segunda linha narrativa foi uma coisa que acabou me... Principalmente por conta do final, que é um final muito voltado àquela coisa de que todas as coisas são lindas e todo mundo é feliz e o amor pode prevalecer em todas as circunstâncias. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas enfim, eu não achei muito verossímil isso da parte desse narrador. Mas enfim. Agora, algumas outras coisas que me parecem ser igualmente interessantes ao longo de todo o romance e que justamente por conta disso merecem aqui um certo destaque são, primeiro, o fato dessa ser uma narrativa extremamente solar. E daí eu já vou me explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Esse narrador, o Camilo, ele não suporta o sol e ele não suporta o calor. E durante as descrições que ele faz ali, tanto do sol quanto do calor que fazem no Rio de Janeiro, ali numa favela dos anos 70, é uma coisa muito interessante porque o Vitor ele consegue fazer com que o leitor sinta o calor. Então eu me senti muito incomodado em vários momentos aqui, não tanto pelo que estava sendo narrado, mas pelo modo como as coisas estavam sendo narradas, principalmente porque eu estava me sentindo ali. Você se sente no calor da história, aqui, no calor dos momentos que vão sendo narrados aqui pra gente, e isso é uma coisa muito interessante. E essa ambientação solar do livro, ela aparece também pelo predomínio da cor amarela, que já aparece desde a capa do romance, né? E essas referências à cor amarela, elas abundam ao longo de todo o livro, digamos. E mais do que isso, é preciso pensar sempre no sol enquanto um elemento que põe tudo a descoberto. Ele revela todas as coisas que estão ali ocultas, inclusive esse amor dos homens avulsos aqui do título do romance. Então é sempre bom a gente ter isso em mente conforme a narrativa vai avançando. Para além de solar, a gente pode pensar na narrativa do amor dos homens avulsos como uma narrativa sobre as sensações. Isso porque a visão aqui nesse romance, ainda que haja uma série de momentos descritivos, ela não é tão importante quanto o tato, o olfato e o paladar aqui à medida em que o romance avança. Então a memória que nos é apresentada aqui por esse narrador, ela é composta muito mais pelas sensações, pelos sabores e pelos cheiros que o Camilo vivenciou do que propriamente pela imagem que ele guarda das coisas. Isso porque essa imagem que esse narrador tem do próprio passado vai aos poucos ali se desfazendo. E essa importância das sensações no romance, ela se evidencia principalmente quando a gente pega, por exemplo, o informe meteorológico que vai abrir aqui a narrativa, em que é dito o seguinte: a temperatura desse romance está sempre acima dos 31 graus Celsius. A umidade relativa do ar jamais está abaixo dos 59%. Os ventos nunca ultrapassam os 6 km por hora em nenhuma direção. O mar está muito longe deste livro. Então veja que aqui, por esse informe meteorológico, a gente já fica sabendo da importância das sensações ao longo desta narrativa. Outra coisa, e pensando ainda aqui nesse informe, uma outra coisa que é digna de nota
é a maneira como o romance se inicia, porque logo no início do romance esse narrador já dá essa ideia de que para falar da própria história é preciso falar do meio em que ele se inseria, e para poder falar do meio em que ele se inseria é preciso voltar aos primórdios de toda a existência. E o interessante nessa argumentação do narrador é que ele diz basicamente que o que motivou o surgimento do homem foi o excesso de poeira que começou a se acumular ali pelas ruas das favelas cariocas, que segundo esse narrador foi a primeira coisa a ser inventada no mundo. Então veja que essa ideia de que o homem nasce daquilo que sobra, por um lado, se liga muito bem a toda essa amargura que a gente percebe nesse narrador, que lembra lá, está ali narrando pra gente essa história toda dos seus 50 anos, mas também se liga a toda aquela ideia bíblica de que o homem surge do pó e ao pó voltará. Pois bem, toda essa ideia do homem surgindo daquilo que resta, porque é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de poeira, então toda essa ideia do homem surgindo daquilo que sobra, daquilo que resta, se liga muito bem a toda a ideia da memória que é posta aqui ao longo desse romance. Isso porque o tema da memória, que é um tema muito importante, porque quando nós estamos falando da memória, nós também estamos falando sobre uma luta contra o esquecimento. Tão interessante quanto a temática da memória é a sua materialização estética em texto, quando a gente pensa aqui na fragmentação desse romance do Victor Eringer, quando a gente compara ele, por exemplo, a romances lá como O Diário da Queda, do Michel Laube, que também é um romance sobre a memória, que também apresenta toda essa questão da fragmentação. Então, se você não viu o meu vídeo sobre aquele romance, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas para além de todas essas questões, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui neste livro foi o uso de imagens e de sinais gráficos ao longo de todo o romance, o que vai estabelecer um jogo entre o texto verbal e o texto não verbal, né? Ou seja, entre a palavra e a imagem, e é um jogo muito interessante porque ora o texto vai servir como legenda, ora a imagem é que vai servir como ilustração. E para além disso tudo, é sempre bom a gente lembrar que nós estamos inseridos em uma cultura em que o olhar é muito importante. Portanto, a imagem ela dá ao texto um maior efeito de realidade. Então, quando você está lendo uma coisa e vê uma foto, você automaticamente pensa que aquilo que está sendo narrado aconteceu de fato, porque afinal de contas há um registro imagético dos eventos que estão sendo aqui contados pra gente por aquele narrador, e isso é uma coisa que não me parece à toa quando a gente pensa na proposta geral desse romance aqui. Pensando ainda nessa utilização da imagem, em um texto em que a memória é tão importante, o registro fotográfico ele vai preservar aquilo que está sendo esquecido, aquilo que o esquecimento vai aos poucos desfazendo na memória deste narrador. Então, novamente, o uso da fotografia não me parece à toa aqui ao longo deste romance. E há ainda toda aquela ideia deste narrador fazendo um constante inventário, como eu falei para vocês. Então, pensando nesse narrador enquanto uma pessoa que está ali inventariando todas as coisas, o uso de fotografias me parece uma espécie de esse inventário que é constantemente feito pelo Camilo narrador lá de 50 anos. E a foto que mais chamou a minha atenção ao longo do livro foi definitivamente a foto que antecede a narrativa. Eu vou deixar ela aqui para que você veja com maiores detalhes, porque o que nós temos aí é uma mesma imagem, uma mesma fotografia reproduzida várias vezes, o que vai se ligar muito bem àquela ideia que eu comentei com vocês, de que depois de conhecer o Cosme, tudo se tornou igual, tudo se tornou repetitivo, tudo se tornou sem graça aos olhos desse narrador. Então isso me chamou, essa fotografia me chamou bastante atenção à medida em que eu fui lendo o romance. Só que uma coisa que me incomodou também, ao mesmo tempo, né, no uso dessas fotografias, é o fato de que não há aqui neste romance uma total integração entre o texto verbal e o texto não verbal. Então várias das imagens que são utilizadas aqui, porque são utilizadas várias imagens ao longo do texto, mas enfim, várias dessas imagens eu fiquei pensando, tudo bem, eu achei bem legal a inserção dessas imagens aqui, mas o romance funcionaria muito bem se não houvessem algumas delas, mas enfim, isso é uma coisa minha enquanto leitor, não sei se isso iria te incomodar também. O fato é que, para além desses detalhes um pouco mais
que me desagradaram um pouco mais no livro, é um romance que vale muito a pena conhecer. Sério mesmo. Não se deixem levar aí por essas minhas picuinhas que eu fui comentando aqui com vocês, que acabaram não fazendo com que esse fosse o livro perfeito para mim, porque apesar delas, eu gostei muito mesmo deste livro aqui, principalmente porque esse é aquele tipo de livro que você começa a ler e você não consegue parar, porque você quer saber o que vai acontecer com aqueles meninos, você quer saber o que vai acontecer para que aqueles dois se separem, e o motivo pelo qual eles se separam é um motivo que, apesar de a gente ficar sabendo dele desde o início do livro, mas ainda assim eu não vou falar qual no momento em que aquela coisa acontece, é um momento bem chocante na narrativa, mas enfim, em todo caso, fica aqui então a dica deste livro excelente e que vale muito a pena ser lido, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!